Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O nosso tema nesta noite, meus amados, é impedidos de entrar em Canaã. Impedidos de entrar em Canaã. 1 aos Coríntios, capítulo 10, leremos apenas 13 versículos, a partir do versículo 1. Querido Deus, mais uma vez nós apresentamos a Tua igreja diante do Teu altar. Ó Deus, neste momento, que o Senhor possa estar me usando para falar com o Teu povo, com a Tua igreja. Que dos meus lábios, da minha boca, flua a palavra do Senhor. Aquilo que Tu queres falar ao coração da Tua igreja. Aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Que agora o Senhor transmita para a Tua igreja, Pai querido, em nome de Jesus. De mim, nada tenho a oferecer, ó Deus. Mas eu recebo do alto do Senhor agora, eu recebo do Senhor agora, para transmitir a palavra do Senhor à tua igreja. Fale com o teu povo, ó Deus. Usa-me conforme o conselho da tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Impedidos de entrar em Canaã. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 pessoas. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Amém? Todos nós conhecemos muito bem a história dos hebreus, a história dos israelitas. Todos nós conhecemos. Mas Canaã, o que significa então Canaã? Para Deus, Canaã sempre foi um símbolo
símbolo da vida humana vivida em todo o seu potencial. Era para Canaã que Deus queria conduzir o mais rápido possível o povo para tomar posse daquela terra e ali o povo viver todo o seu potencial em Deus. Para isso, portanto, Deus se preocupou em fazer uma limpeza no organismo também daquele povo quando os conduziu pelo deserto, dando-lhes comida espiritual como uma forma de limpeza do organismo, como uma forma de um educar alimentar que eles teriam que ter na terra de Canaã. Porque é em Canaã que o povo de Deus deveria atingir o máximo da sua capacidade, tanto no nível, tanto individual quanto coletivamente. A Canaã do Velho Testamento era a terra onde Deus queria que os israelitas vivessem após a libertação do Egito. Ali, todos nós sabemos, eles deveriam viver pela fé e Deus então cumpriria todas as suas promessas na vida deles. Porém, a jornada pelo deserto, como uma espécie de prova na vida deles, fez com que a primeira geração perecesse no deserto. E Deus fez questão de cumprir a palavra daquele povo quando estavam murmurando, estavam reclamando contra o Senhor. E uma das palavras que aquele povo, e não apenas o populacho que iam com eles, mas o povo como um todo, naquele momento, ao reclamar do Senhor, eles fizeram uma declaração. E Deus fez questão que essa declaração se cumprisse na vida deles. Como gafanhotos, vamos morrer no deserto. E como gafanhotos, a primeira geração que saiu do Egito, realmente pereceram no deserto. Pereceram no deserto porque não foram sensíveis à vontade de Deus. Não se preocuparam em conhecer os propósitos de Deus. Os propósitos pelos quais o Senhor os tinha libertado da escravidão do Egito. Conclui-se, então, que a experiência precisa ser balanceada pela precaução. E o apóstolo Paulo vem deixar isso bastante claro para nós. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo faz questão de falar isso para a igreja de Corinto. Cuidado, porque se Deus não os poupou, pode ser também que vocês não sejam poupados. E essa também é uma palavra para a igreja do século 21. Também é uma palavra para a igreja do século 21. Conclui-se, então, que a experiência precisa ser balanceada pela precaução. Para mim, a frase mais importante do texto que nós lemos está exatamente no versículo 12, que diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Nós precisamos ter bastante cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa caminhada cristã. Nós precisamos ser bastante precavidos para não acontecer também conosco o que aconteceu com aquele povo. E o apóstolo Paulo, ele vem falar exatamente disso aí. Talvez o grande orgulho do povo da igreja de Corinto é que essa igreja se gloriava, sim, no seu alto grau de espiritualidade.
A igreja de Corinto foi a igreja que, espiritualmente falando, deu mais trabalho ao apóstolo Paulo, porque foi para a igreja de Corinto que o apóstolo Paulo teve que escrever, para eles tomarem cuidado com a espiritualidade dentro da igreja, com o falar em línguas desenfreada dentro da igreja, e de qualquer maneira, foi para essa igreja que tinha essa espiritualidade que o apóstolo Paulo então escreve. Eles estavam vaidosos de si mesmos, eram crentes narcisistas, eram crentes vaidosos. E Paulo então aqui, no texto em que lemos, se preocupa em adverti-los. Por quê, meus irmãos? Porque a vaidade espiritual é, na verdade, o primeiro degrau para a queda. Por isso nós precisamos aprender a ser crentes simples, amáveis. Não existe super crente, você não é um super crente. Você não é capaz de enfrentar a Satanás, você não é capaz de pisar na cabeça de Satanás. Saia dessa ilusão. Dependa inteiramente do Espírito Santo. A vaidade é o primeiro degrau para a queda. A soberba precede a ruína. O crente que aplaude a si mesmo ao olhar no espelho e declara: quão grande és tu, está sem dúvida nenhuma à beira de uma queda. E o apóstolo Paulo vem advertir os irmãos de Corinto sobre o perigo da autoconfiança. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Diante do Senhor nós não passamos de vermes. Não adianta querer bater no peito e falar que você é crente e que você é capaz de enfrentar qualquer tipo de problema, porque você não é, você é falho, você é pecador. Nós somos assim e nós precisamos encarar a vida desta forma, porque é encarando a vida desta forma que nós iremos aprender a depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo usa a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes de Corinto. E hoje ele usa a mesma palavra para advertir a Luz Central Vida em Padre Bernardo. Cuidado com a autoconfiança, cuidado com o orgulho, cuidado com essa espiritualidade que muitas vezes não existe na sua vida. Eu não preciso me postar como super crente diante de ninguém. Eu não preciso que ninguém toque em mim para ser abençoado. Como se vê por aí afora. Um dia desse, inclusive, eu estava rindo de uma pessoa que inclusive é católica, que foi num destes movimentos daquele homem lá do chapéu, Valdemiro. E ele fez questão de chegar perto dele e passar a mão nas costas dele, como se fosse receber algo extraordinário de Deus, com esse toque na vida de um homem pecador como eu e como você. Nós não precisamos nos postar como super crentes, porque nós não o somos. Nós não o somos, mas nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, olhar para o exemplo. Olhe para Israel, olhe para aquela primeira geração que pereceu no deserto. Precisamos fazer exatamente isso. E o apóstolo Paulo, então, nessa guisa de pensamento, ele nos traz 3 advertências importantes. 3 advertências importantíssimas na nossa vida. Primeiro, ele nos adverte que privilégios não são garantia de sucesso. Privilégios não são garantias de sucesso. Do versículo 1 ao versículo 4,
ele deixa isso bastante claro para nós. Ora, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a nossos pais que estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. E aqui eu trago aos irmãos: privilégios não são garantia de sucesso. 5 verdades eu trago aos irmãos neste momento, que são verdades esclarecedoras para a nossa vida. Primeiro, a nação de Israel recebeu, sem dúvida nenhuma, muitas bênçãos de Deus. Foi a nação que foi protegida pelo Senhor desde o momento em que estavam no Egito até o momento em que saíram do Egito e começaram a perambular pelo deserto. Foram protegidos, receberam orientação, foram sustentados pelo Senhor, receberam perdão. Mas apesar de tantos privilégios, esta nação, ou a primeira geração, Israel, fracassou diante do Senhor. Foi libertado da escravidão do Egito pelo poder de Deus, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que os crentes de hoje também têm sido redimidos do pecado. Todos nós fomos redimidos do pecado, da mesma forma daquele povo que recebeu a libertação da escravidão. Nós também recebemos a libertação da nossa escravidão, na qual vivíamos antes. Mas muitos crentes hoje têm usado essa liberdade que o Senhor tem nos dado para dar lugar à libertinagem. Tem muita gente que está sendo tremendamente abençoado por Deus. E exatamente pelo fato de estar sendo tremendamente abençoado por Deus, ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, ele acha que ele pode agir de qualquer maneira, ele acha que pode ir a qualquer lugar, ele acha que pode permanecer em lugares em que ele não deveria permanecer, porque ele precisaria honrar o nome de Deus, mas estando naquele lugar, ou fazendo aquilo, ele não está honrando o nome de Deus. Por quê? Porque acha que está, porque recebeu muitas bênçãos de Deus, pode viver de qualquer maneira. O cristão não pode viver de qualquer maneira, de forma nenhuma. Em segundo lugar, o êxodo foi a libertação da nação de Israel das garras do inimigo. Estavam sendo escravizados lá pelos inimigos, assim como nós também fomos livres das garras do diabo e do pecado por intermédio do sacrifício de Jesus. Por isso, meus queridos, o pecado precisa ser evitado nas nossas vidas. O nosso maior problema é porque nós não temos resistido ao pecado como deveríamos resistir. Nós brincamos com o pecado. Brincamos com o pecado. Homens casados brincam com o pecado. E muitas vezes caem, traem as suas esposas e vice-versa. E estão aqui participando da mesa do Senhor, muitas vezes. O êxodo foi a libertação da nação de Israel das garras de Satanás, das garras dos inimigos daquela época, assim também como nós fomos libertados das garras do diabo e também do pecado, pelo sacrifício de Jesus. Por isso nós precisamos vencer o inimigo. Não vamos brincar, meus queridos, não vamos brincar com o pecado.
Às vezes a gente pega o celular e vem aquele desejo no nosso coração de ir para um site pornográfico, por exemplo. E o diabo começa a falar no nosso: abre, abre. E muitas vezes nós não conseguimos resistir e abrimos. Brincamos. Temos que aprender a fugir. Temos que aprender a correr do pecado. A igreja do século 21 não avança mais, porque o pecado tem tomado muito espaço no nosso meio. Infelizmente. Em terceiro lugar, o povo se identificou com Moisés no Mar Vermelho, como que pelo batismo ali no Mar Vermelho. Da mesma forma que os cristãos se identificam com Cristo hoje também pelo batismo. O texto aqui é claro: todos passaram pelo mar e todos foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, e ficaram debaixo da autoridade de Moisés. Assim também nós fomos batizados em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e hoje estamos debaixo da autoridade de Cristo. Nós fomos salvos pelo Senhor, e nós confirmamos essa salvação, viu, Massimino? É o que o Senhor vai fazer dia 5 de julho, se Deus quiser. Nós confirmamos essa salvação em Cristo Jesus, descendo as águas do batismo, enterrando a velha natureza e ressurgindo o novo homem em Cristo Jesus, e como tal, precisamos aprender a viver. Precisamos aprender a viver, porque é em Cristo que nós somos batizados. Ele é a nossa autoridade. E em quarto lugar, a palavra, o apóstolo Paulo nos diz aí também que o povo de Israel comeu e bebeu alimentos espirituais e sobrenaturais. Do mesmo jeito que nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus através da santa ceia do Senhor. Esses elementos são elementos espirituais, que são usados para que tragamos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aquele povo se alimentou do maná que descia do céu. Ninguém sabe explicar como este maná aparecia no alto e de repente caía sobre a terra e o povo colhia aquele maná. Mas era uma comida espiritual, sim, da mesma forma que nós também hoje nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus, simbolizados no pão e no cálice. Eles não apenas foram batizados, mas comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. É o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Beberam da mesma fonte espiritual. E hoje também nós comemos e bebemos essa comida espiritual, o corpo e o sangue de Jesus. Nós não podemos, meus queridos, participar da mesa do Senhor de qualquer maneira. Como disse o próprio apóstolo Paulo, para não atrairmos para nós juízo de Deus. Por isso essa igreja tem tido cuidado de dar a cada ministração da ceia a liberdade aos irmãos de pedirem perdão dos seus pecados. Dar a oportunidade a você de não participar da mesa do Senhor de qualquer maneira, mas confessar antes os seus pecados e pedir perdão dos seus pecados.
no mínimo, pedir ao Espírito Santo que gere no seu coração arrependimento por aquele pecado, porque muitas vezes você traiu a sua esposa, muitas vezes você abriu um site pornográfico naquela semana, muitas vezes você se masturbou 1, 2, 3, não sei quantas vezes, e de repente vem para a mesa do Senhor de qualquer maneira. Não pode. Por isso nós temos tido a preocupação de dar a você a oportunidade de pedir perdão dos seus pecados antes de participar da mesa do Senhor. Por quê, meus queridos? Em último lugar, porque o apóstolo Paulo aqui foi claro, foi claríssimo para nós. E ele declara exatamente o seguinte: Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Por que Paulo falou isso, meus irmãos? Aqui, nesse momento, ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja de Corinto. Cuidado. Está mostrando o exemplo negativo de Israel e está conclamando aquela igreja a olhar para o exemplo de Israel e ver que, apesar de tantos privilégios que eles tiveram, Deus não se agradou da maioria deles. E aqui o apóstolo Paulo conclui para ele dizendo o seguinte, e para nós também, que da mesma forma que aconteceu com a nação de Israel, poderia acontecer com aquela igreja. E eu pergunto para vocês, se poderia acontecer com a igreja de Corinto, não pode acontecer conosco, a igreja do século 21? A igreja da última geração, da geração que possivelmente vai ver a volta de Jesus, vai receber Jesus nos ares para arrebatar a sua igreja? E aqui, meus queridos, nós não podemos tratar a igreja de forma coletiva, nós precisamos tratar a igreja de forma individual, um por um. É você que tem que procurar se santificar. Porque nos últimos tempos, os santos se santificarão mais, e os impuros, cada vez mais impuros, se tornarão. Não seja um impuro dentro da igreja, porque senão você vai perecer da mesma forma que aquele povo pereceu. Não pense que Deus agirá de forma diferente. Em segundo lugar, uma segunda advertência que o apóstolo Paulo nos traz aqui, meus queridos, é a advertência de que um bom início não é garantia de um final feliz. Um bom início não é garantia de um final feliz. E a gente vai ver exatamente isso aí, dos versículos 5 até o versículo 12, que eu não vou ler. Isso significa dizer, meus irmãos, que quem começa bem, nem sempre termina bem. Quem começa bem, nem sempre termina bem. Nenhuma geração da história da humanidade viu tantos milagres como Israel, de quem Deus não se agradou. Eles não apenas viram prodígios e milagres, mas foram beneficiários desses milagres. A nação que saiu, o povo que saiu do Egito, viu acontecer diante dos olhos deles as 10 pragas. Algo totalmente sobrenatural. Viram o mar se abrir em 2 bandas e eles passarem seco. Viram o maná cair do céu de forma milagrosa. Viram da rocha brotar água viva. E o apóstolo Paulo vem dizer que essa pedra da qual brotou a água é Cristo. Para falar para Corinto que eles estavam na mesma condição que a nação de Israel. Foi o povo
que as suas sandálias não envelheceram nos pés, as roupas não ficaram rotas no corpo. Essa nação, este povo viu tudo isso, mas mesmo assim, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo vem nos afirmar de forma categórica: Deus não se agradou da maioria deles. E aí nós percebemos, meus queridos, que a geração de Moisés cometeu 5 tipos de pecados, todos pecados gravíssimos, pecados graves. O problema maior é que hoje a gente consegue detectar esses pecados estourando aqui e acolá na vida da igreja. Se não vejamos, o primeiro pecado que está aí no versículo 6, a cobiça. O versículo diz: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Como eles cobiçaram. Aquele povo tinha tudo o que Deus dava, mas ainda estava insatisfeitos e cobiçaram mais coisas ainda. O problema maior é que eles cobiçaram no deserto, quando Deus estava fazendo a limpeza do organismo, para eles viverem o novo potencial dele em Canaã. Eles começaram a cobiçar as cebolas, o alho do Egito. E isso, de certa forma, deixou Deus irado com aquele povo. Volta e meia, aquele povo deixava Deus irado. Eles cobiçaram, acabaram cobiçando coisas ruins, quando na verdade Deus havia prometido para eles a terra que manava leite e mel, mas decidiram cobiçar coisas ruins. Será que assim não acontece conosco hoje? Nós achamos que muitas vezes Deus não nos abençoa o suficiente, Deus não nos abençoa o tanto que nós merecemos. De Deus nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. O mérito da nossa salvação, inclusive, nem é nosso. O mérito é de Cristo, lá na cruz do Calvário. Mas um outro pecado que o apóstolo Paulo fala aí no versículo 7, que eles cometeram, foi a idolatria. Não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto escrito está: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Na primeira oportunidade, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, eles então começaram a dizer, a falar que Moisés não ia descer mais. E então fazem um bezerro de ouro e começam a fazer aquela festa. E quando Moisés está descendo do monte, ele fala para o Senhor: ouço o alarido de festa do povo lá embaixo. E Deus fala para ele: o seu povo pecou contra mim. Idolatria. Fizeram imagem e adoraram esta imagem e fizeram festa em prol desta imagem. Talvez hoje nós não tenhamos um ídolo de ouro ou de prata, mas tudo aquilo em nossas vidas que ocupa o lugar de Deus é nosso ídolo hoje. Cabe a você, cabe a mim, consultar o nosso coração para ver, para tentar perceber o que é ídolo nas nossas vidas e que está ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Em quarto lugar, tentaram colocar o Senhor à prova, que é pôr o Senhor à prova, está no versículo 10, aliás, no versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Eles começaram a reclamar
do pão, do maná, e eles tiveram a insensatez de chamar o maná, a comida do céu, que Deus estava dando a eles, de pão vil. Foi exatamente essa palavra que eles usaram para se referir ao pão que Deus estava dando a eles do céu. E isso desagradou de tal forma o coração de Deus, que Deus então fez aparecer de forma milagrosa também serpentes no meio deles, que começaram a picar cada um deles, a mordê-los. E eles foram, a palavra de Deus aqui nos diz que eles pereceram pelas mordeduras das serpentes. Quantas vezes nós também reclamamos do Senhor? Quantas vezes também somos mal agradecidos ao Senhor? Mal agradecidos. Me lembro quando minha mãe foi para o hospital da segunda vez, que eu recebi a notícia de que ela havia falecido. Sabe o que passou pelo meu coração? Eu falei isso para o Senhor. Senhor, eu orei tanto para o Senhor curar a minha mãe, ela ainda é muito nova, 83 anos, nova demais. Eu orei tanto para o Senhor curar e o Senhor não curou. E eu confesso aos irmãos que eu pensei, eu não vou mais para a igreja, não. E isso permeou o meu coração, a minha mente, até que o Senhor falou comigo e disse o seguinte: quem é você na fila do pão? Por que eu não posso fazer com você o que eu já fiz com muita gente? Tirar a mãe, tirar a esposa, tirar o filho? Quem é você na fila do pão? Eu disse, Senhor, eu não sou ninguém. A vontade do Senhor é que precisa prevalecer. Me perdoa. Quantas vezes, muitas vezes nós reclamamos, somos mal agradecidos pelas bênçãos de Deus. Deus me fez lembrar, ela não foi para o inferno, lembra disso? Está comigo e você está reclamando? Vai deixar de me servir porque eu tomei a sua mãe? Muitos já passaram por isso, portanto não reclamaram. Por que você vai reclamar? Por o Senhor a prova. Mas aí no versículo 8 também, nós temos, e não pratiquemos a imoralidade. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia. 23 mil pessoas. 23 mil pessoas. Porque houve um tempo em que os israelitas se misturaram com as mulheres moabitas. Isso aconteceu lá em Sitim. E eles se prostituíram com essas mulheres moabitas. E essas mulheres moabitas os levou a servir a Baal Peor, e eles serviram a Baal Peor, e Deus se irou contra esta imoralidade, porque eles não apenas se prostituíram com aquelas mulheres, mas também adoraram os deuses moabitas. E eu digo aos irmãos, há uma estreita relação entre imoralidade e idolatria. E eu digo aos irmãos que hoje, no século 21, a imoralidade tem sido idolatria na vida de muitos cristãos.
Me perdoem por falar isso para vocês, mas eu não posso me calar. Eu não posso ser leviano ao ponto de não despertar o seu coração para isso. Existem práticas imorais na sua vida que precisam ser abandonadas. Para tanto, é necessário que você faça o que tiver que ser feito para se livrar disso. Senão a sua vida espiritual está comprometida, a sua salvação estará comprometida. No céu nós teremos surpresas. Pode ser que procuremos alguns irmãos lá e não os encontremos. E por último, murmuração. Está aí no versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração provoca a ira de Deus. Meus irmãos, nesse exato momento, prestem atenção nisso aqui. Deus havia aberto um buraco na terra. E a terra engoliu. Como é o nome deles, Milton? Datã, Coré e Abirão. A terra havia acabado de engolir esses homens e as suas famílias por causa da murmuração, por causa do pecado deles. E o povo logo em seguida provoca o Senhor mais uma vez. E começa e se levanta contra Moisés e contra Arão. E Deus então vem com a sua ira e começa a matar aquele povo. E Moisés, homem manso como era, gritou com Arão e disse: Arão, pega o incensário, corre, pega o incensário. E Arão pegou o incensário e ficou entre os vivos e os mortos que estavam caindo ali, e começou a balançar o incensário e começaram a orar. Ele e Moisés colocaram-se diante daqueles mortos, dos vivos que ali estavam, e diante de Deus, até que a ira de Deus cessou por causa da ação de Arão e de Moisés naquele momento. Senão Deus não ia parar com a mortandade daquele povo. Porque murmuraram. O povo foi provado e pereceu no deserto por causa dos pecados. Todos esses pecados levou Israel ao fracasso espiritual. Esses pecados estavam presentes na igreja de Corinto. E a pergunta que não quer calar: esses pecados, será que não identificamos estes pecados também no meio da igreja, nos nossos dias e em nossas vidas? A primeira advertência, então, foi que privilégios não são garantia de sucesso. A segunda advertência é a advertência de que um bom início nem sempre é garantia de um final feliz. E por último, o apóstolo Paulo adverte ensinando que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações e permanecermos fiéis à sua palavra. Está aí no versículo 13, que ele diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. E aqui eu trago apenas 2 esclarecimentos rápidos e importantes aos irmãos. Primeiro, Deus permite que sejamos, sim, tentados. Deus permite que sejamos provados, porque Ele sabe até onde nós somos capazes de suportar. E a palavra tentação aqui, meus queridos, é
no grego a palavra pirasmos, que é uma palavra muito usada, muito próxima de prova e teste. Não é uma palavra propriamente para tentação, mas uma palavra mais para prova e teste. Porque a tentação, ela tem uma conotação negativa, sim. É algo colocado em nosso caminho com o objetivo de nos fazer pecar. A tentação tem esse objetivo. Mas a prova é algo que vem de Deus para as nossas vidas. A prova, ela é permitida por Deus em nossas vidas para nos depurar, para nos purificar, para nos fortalecer. Tiago diz que Deus não tenta ninguém. O que Deus faz é provar as pessoas. Quem tenta é o diabo. E o apóstolo Tiago deixa isso bastante claro, lá no capítulo 1, versículo 13 da sua carta, que quem tenta é o diabo e não o Senhor. A prova é algo permitido por Deus nas nossas vidas para nos depurar, para nos fortalecer, para nos purificar, para nos tornar mais fortes. Aqueles momentos que você está só na sua casa e que o diabo começa a cochichar coisas na sua mente, pode ser um momento de prova, pode ser um momento em que Deus está querendo te fortalecer, que Deus está querendo te purificar, Deus está te provando. E por último, a tentação ou a prova é um fato para todos, meus queridos. É inevitável. As tentações que nos sobrevêm, elas não são únicas, podem ter certeza disso. As mesmas tentações que você sofre, muita gente já sofreu essa tentação antes. Muita gente já passou por essas tentações antes. E a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo é claro em afirmar para nós que Deus sempre proverá uma saída para a tentação. Sempre teremos um livramento divino para a tentação. Porque o próprio Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. O nosso problema maior é que nós não resistimos o suficiente para Deus nos aprovar. Infelizmente. E para as nossas considerações finais, diante dos pecados dos judeus que os impediram de entrar em Canaã, alguns crentes de Corinto, e hoje não é diferente, agem semelhantes a eles. Por isso a advertência de Deus para nós hoje. Primeiro, apesar dos privilégios de que gozamos como cristãos que somos, isso não é garantia de sucesso espiritual absoluto. Pode ser que Deus não esteja se agradando do tipo de vida que você tem levado diante dele. Isto é uma grande realidade. Apesar talvez do bom início, em segundo lugar, apesar talvez do bom início de vida cristã que iniciamos, isso não é garantia de um final feliz, pois os graves pecados que a primeira geração se envolveu, hoje também nos assedia com o objetivo único e exclusivo de nos fazer nadar e morrer na praia. Temos que começar bem e terminar bem. É melhor começar mal e terminar bem do que começar bem e terminar mal. E por último, nunca nos esqueçamos, Deus não nos prova além das nossas forças. As provações nos depuram, nos purificam, nos fortalecem, tornando-nos crentes mais fortes, crentes resilientes, com um olhar apenas para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É dele que não podemos jamais desviar o nosso olhar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar.
Pai querido, mais uma vez a palavra do Senhor vem ao nosso coração, ó Deus. E muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós mesmos, nós sabemos que grande é o zelo do Senhor pela Luz Central Vida em Padre Bernardo. Por isso nós temos tido palavras como essa, ó Deus, porque o Senhor quer purificar a tua igreja. O Senhor quer uma igreja pura, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Por isso o Senhor tem nos dado palavras tais como esta, ó Deus. E eu quero abençoar neste momento a minha vida, abençoar a vida de cada irmão que neste momento está aqui, que ouviu esta palavra. Que o Senhor possa, ó Deus da glória, fortalecer, abençoar, dar força para resistir o pecado, ó Deus, para dizer não ao pecado e resisti-lo, ó Pai querido, para que assim o Senhor possa abençoar a tua igreja. Eu abençoo a tua igreja neste momento para ser uma igreja forte, para ser uma igreja resiliente contra o pecado, e assim eu abençoo a tua igreja neste momento, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém.